Glória a Deus. Só reforçando o que a Cibele falou sobre a questão do Rio Grande do Sul, lembrar que nós contactamos o pastor Henrique Teixeira lá na cidade de Santa Maria. E ele solicitou que nós esperássemos um pouco. E ele já deu um sinal amarelo, não é verde total. Ele está apoiando 20 famílias e nós estamos ombreando com ele 20 famílias. Amanhã, inclusive, a igreja manda donativos em dinheiro, chega na conta dele, ele vai comprar o que essas 20 famílias precisam. São famílias necessitadas. Então, a igreja está mobilizada. Não dá para enviar roupa. Ele, inclusive, falou com a gente assim, lá em Santa Maria. Ele falou assim que tem muito recurso chegando. E muitas vezes não é exatamente o que as pessoas precisam. Então, o objetivo é que a gente canalize o pouco que a gente tem e que ele se torne muito na vida daquelas pessoas. Eu estou pensando, sempre eu me mobilizo para ir, eu estou orando para ver se Deus, depois que as coisas acalmarem um pouco, ver como é que Deus vai fazer para a gente ir lá, a gente, igreja, ir lá em loco. Né? Nós temos o pastor Henrique, que é o nosso olho, o nosso braço lá. Pessoa de extrema confiança da igreja, extrema confiança da igreja. Então, eu queria que a gente estivesse nós nos mobilizando também com as doações em dinheiro. Se alguém quiser fazer a doação, ao invés de fazer através de um órgão federal, que estamos acreditando que alguns recursos estão chegando lá apropriadamente, ou com alguns que estão colocando, mas a certeza que nós temos é que esse recurso, através da vida do pastor Henrique, nós descansamos, sabendo que cada centavo que nós enviarmos chegará nas famílias e as suas necessidades peculiares. Então, se você tem pensado em fazer doação para o Rio Grande do Sul, pode fazer. Põe para mim, Izinha, aquele isso, obrigado. Eu estou aquele põe no ar para mim também, Tico, faz favor. É lá, né? Nós podemos fazer pela conta do Bradesco ou pixamissional@gmail.com. Se você fizer para o Rio Grande do Sul especificamente, é só você enviar o comprovante para o WhatsApp da igreja e explicar que é para o Rio Grande do Sul. Combinado? Eita! Segundo domingo de maio. No nosso país, em 1934, Getúlio Vargas instituiu como o Dia das Mães. Até mesmo por conta do movimento nos Estados Unidos que tinha acontecido. E acaba que em muitos lugares, o segundo domingo de maio se tornou o Dia das Mães. O objetivo era simplesmente honrarmos aquelas. Separar um dia para honrarmos aquelas que nos deram luz e cuidaram de nós, nos educaram. Assim que nós continuamos celebrando, o Dia das Mães é uma coisa bonita e a gente pode reconhecer, agradecer, né, a Deus a presença amorosa e inconstante dessas mulheres que não só deram a luz, mas nos criaram e moldaram as nossas vidas com esse lindo e grande amor materno. Isso é muito lindo e eu agradeço a Deus por isso. Nós não podemos, né, pessoal? Isso parece assim que a gente repete isso muitas vezes, mas eu queria falar com vocês de novo. Não é só no Dia das Mães que nós temos que honrar as nossas mães. Todo mundo sabe disso. Mas eu preciso refalar, né? Nós temos que fazer isso todos os dias, cotidianamente. Aquelas que nos oferecem seu amor também de forma cotidiana. É claro que é um momento especial para que nós reflitamos sobre essa influência delas em nós, né, nas nossas vidas, e a gente parar para refletir o quanto que elas imprimiram valores em nós, como a própria presbítera Cibele falou aqui que a mãe dela fez com ela. E assim a gente reconhece a graça divina manifestada no amor e no carinho delas. Eu acho que a gente precisa sempre pedir a Deus, né, para que elas tenham força, sabedoria, dedicação,
porque elas têm tentado o seu melhor. Como nós temos tentado o nosso melhor diariamente com os nossos filhos, nós os pais, mas as mães em especial. E elas são como faróis, né, para nós, e muitas vezes nos dirigem. E é muito engraçado, uma pesquisa foi feita, uma pessoa em desespero, ela grita mãe. Ela não grita pai, ela grita mãe. E infelizmente ou felizmente, algumas mães não conseguiram refletir esse amor divino, mas a maioria delas, ela faz esse amor divino chegar até nós. Aí, de novo lembrando a vocês, a mãe só ama, as mães só amam por conta do amor divino que passa por elas. Não existe amor sem ser o verdadeiro amor, porque Deus é a única fonte de amor, porque Ele é o próprio amor. Então, é por causa de Deus e esse amor divino que as mães são capacitadas a dedicar cuidado, carinho, de forma muitas vezes incansável. Né, pessoal? Muitas mães têm 2 períodos de trabalho e o terceiro turno ainda chega e Deus tem dado força a elas, não é verdade? E nós temos então, como filhos, a responsabilidade de honrar as nossas mães. Estou olhando aqui para mim, que está sentado ali. Eu tenho que honrar a minha mãe nesse dia especial, mas também todos os dias do ano. Eu preciso reconhecer o sacrifício que elas fizeram, fazem e ainda vão fazer e expressar a nossa gratidão, hein, pessoal? Expressar a nossa gratidão acima de tudo, amando-as e revelando o nosso carinho e respeito para com elas, da maneira como nós fomos amados e respeitados por elas. Mas vocês sabem que enquanto a gente celebra o Dia das Mães, esse dia também tem uma mistura de sentimento tão pesado, emoções que a gente não consegue muitas vezes até processar com muita propriedade. É uma realidade dolorosa. Por exemplo, para aquelas que estão, para nós, né, que estamos lidando com as ausências de nossas mamães, ou das mamães. Eu passo os olhos aqui, essa semana mesmo, André Carvalhais perdeu a mãe. Não tem uma semana, né? Uma semana se passou. Primeiro dia das mães sem a mamãe dela. É claro que isso é complicado. Eu tenho alguns de vocês que não têm mamãe aqui. Eu passo os olhos e eu sei que muitos de vocês não têm a mamãe de vocês, ou, né, pela perda física e muitas vezes por circunstâncias que privaram a presença dela. Há também aqueles nós que enfrentamos, né, a dor de relações maternas complexas. E as mamães que por várias razões não estiveram presentes em nossas vidas, da maneira como elas mesmas desejavam, que seria o ideal. Eu quero reconhecer, né, nessa noite, não só a dor daquele que perdeu a mamãe, que está aí lidando com essa dor, mas também reconhecer aqueles que perderam por experiências duras de relacionamentos complicados, sentimentos difíceis de processar. Eu quero reconhecer a dor delas, as nossas dores, né, aqueles que sofrem com isso, e pedir a Deus cura e perdão. Mas também nós não podemos nos esquecer daquelas mães que hoje estão enfrentando doenças em leitos de enfermidade, passando muitas vezes por dificuldades até de ordem emocional, como Alzheimer, como um lúpus, como coisas assim que são tão complexas, né? E as mães que têm limitações físicas, que já não têm mais a mobilidade que tinham, algumas outras na idade avançada, que precisam de uma atenção redobrada. Mas eu queria só lembrar que essas mães, como todas as mães, né, elas continuam a nos inspirar. E eu peço que o nosso Deus as envolva com conforto, com saúde e com paz. É verdade que essa realidade dolorosa aponta que nem todas as pessoas, né, tiveram a bênção de ter uma mãe presente,
uma mãe abençoadora em suas vidas. E algumas realidades são bem duras nesse sentido. Outras perderam uma mãe muito cedo, outras não têm um relacionamento próximo com elas. Mas aqui, se é assim a sua história, primeiro eu quero reconhecer a sua dor. E segundo eu quero citar, abre para mim, Salmo 27, 10. O Salmo 27, 10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, Yahweh, o meu Senhor, o meu Deus, esse me acolherá. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Nosso Pai Celestial, nosso Deus, preenche todas essas lacunas que eu citei aqui, que talvez você em casa ou você aqui passa por isso. Essas lacunas foram deixadas pelas relações terrenas. Mas o amor de Deus nunca falha e nunca falhará. E mesmo diante dessas dificuldades que você pode viver, né? Das perdas, eu quero reconhecer o Dia das Mães com entusiasmo. Eu quero celebrar as mães, as guerreiras que dedicaram amor imenso e dedicação intensa para cada filho seu. Então, para vocês, mamães, você em casa, mamãe, eu quero expressar a nossa gratidão, o nosso amor profundo. E nós queremos, na noite desse domingo e na nossa história, honrar e amar cada um de vocês todos os dias. Todos os dias. Nós somos gratos ao bom Salvador por cada uma de vocês. Aqui um beijo para vocês, viu? Algumas que eu vi antes, eu dei Feliz Dia das Mães, dei um beijo. Mas eu quero beijá-las todas. Então eu quero compartilhar aqui de forma rápida sobre um exemplo de garra e determinação de uma mãe. Uma mãe do Antigo Testamento. Vamos ler um texto? Lá está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo Reis 4, de 1 a 7. E se fosse Crônicas, o outro livro da Bíblia, né? Da Bíblia, a gente falaria segundo Crônicas. É porque é o segundo livro das Crônicas. Se fosse no Novo Testamento os Coríntios, seria segunda Coríntios, porque é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. É só para a gente, às vezes, enquanto guardar e lembrar disso. Vamos ficar de pé comigo? São 7 versos. Em respeito à palavra de Deus, nós vamos ficar de pé e ler. E eu vou ler, está ali na NVI. Certo dia, uma mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, Eliseu tinha uma escola de profetas, como era próprio dos profetas treinar outros profetas. E ela disse então assim: o teu servo, o meu marido, morreu, e você sabe que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os nossos 2 filhos como escravos. Vou ter que pagar. Lembra que na sociedade, em especial nessa sociedade bíblica judaica, a figura do homem era de extrema importância. Se a esposa não tivesse marido ou um filho homem, o caminho assim mais natural era a mendicância ou a prostituição. E era uma situação de extremo desconforto e injustiça social, mas era assim. Então ela fala assim: a situação é essa, nós éramos tementes a Deus, o senhor sabe disso, profeta? Aí ela disse assim, aí o Eliseu, ela contou a história, Eliseu sabia que o aluno dele tinha falecido, e como que eu posso te ajudar, minha filha? Fala. Aí ela falou assim: como é que eu posso? Fala para mim, o que você tem em casa? Lembra o seguinte, nesse período é um período de fome em Israel. Período de fome em Israel. O que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada. Ela deve ter falado assim: não, mentira. Não é nada não. Eu tenho uma pequena botija de azeite. Uma jarra miúda de azeite. Então Eliseu disse: então vai pedir emprestadas vasilhas vazias. E pede a todos os seus vizinhos. Mas não peça poucas. Peça muitas vasilhas vazias. Depois você entra em casa com seus filhos, fecha a porta. E vai derramando aquele azeite que você tem em cada vasilha que você pegou emprestada com o seu vizinho.
e separe as que forem enchendo, guarda ali no cantinho. E então ela foi embora, fechou a porta, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ela pediu aos vizinhos, vasilhas vazias. E os meninos iam colocando e ela enchendo, e ela enchendo. E quando todas as vasilhas que ela pediu, presta atenção, todas as que ela pediu, se ela tivesse 500 mil mais, ela continuaria enchendo as vasilhas. Mas tudo que ela pediu, ela disse assim: meu filho, põe mais uma, o azeite está rendendo. Aí ele, porém, falou assim: já acabaram, mãe. E o azeite acabou. A vasilha acabou e o azeite acabou. Então, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, que ele disse. Agora, ela volta para o profeta e ele fala assim: o que eu vou fazer agora? Pronto, eu fiz o que o senhor mandou. Aí ele falou assim: agora vai, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos viverão ainda do que sobrar. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela história dessa mulher, que nós nem sabemos o nome. E o amor maternal dela tão lindo, que levou ela a tomar atitudes ousadas para a glória do Senhor e para a alegria nossa em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Só para começar, o argumento que eu quero fazer é que crises fazem parte da existência humana. Crises são tão naturais nas nossas vidas. Aqui, presta atenção, mas também os livramentos. As crises são parte natural, mas os livramentos também são. A Bíblia narra muitos episódios, vários episódios de crises, e que as pessoas experimentaram depois livramentos sensacionais, miraculosos. Deus sempre está ali resolvendo as nossas crises. Ninguém fica com crise o resto da história. A crise vem, passamos por ela, algumas demoram até mais um pouco que as outras, mas o livramento sempre vem. E eu penso assim, que nós estamos vivendo uma crise ímpar no Rio Grande do Sul. Ímpar. Pessoas de bem, como eu falei na semana passada, gente da classe média alta, passando com as mesmas dificuldades com as pessoas de classe mais pobres. Porque a situação não tem água para ninguém, não tem luz elétrica para ninguém. Agora está voltando, as coisas estão voltando, né, pessoal? E vai voltar aqui. Olha para mim aqui. A crise do Rio Grande do Sul existirá por um tempo, mas o livramento de Deus também acontecerá naquele lugar. Eu gostei do amém, porque nós vamos ver o livramento do Senhor. E nós estamos vivendo crises também políticas, sociais, econômicas. Mas eu queria que a gente mirasse no exemplo dessa mulher, dessa mãe. Para que quando a crise está aí, aprender com o lindo amor maternal dela a buscar a solução diante de Deus. Esse episódio da viúva me inspira e precisa te inspirar também. Para entender melhor como é que ela reagiu, eu acabei dando alguns spoilers, né? Enquanto eu li o texto. Eu quero ressaltar algumas coisas desse episódio. Primeiro, ela buscou a ajuda certa no lugar certo. Ela buscou a ajuda certa no lugar certo. Essa mulher está vivendo uma crise nacional, a fome está para todo lugar. O país passa por dificuldades e ela está inserida nesse contexto. Ela também vive uma crise pessoal. O marido dela morreu, ela com 2 meninos, e ela não tinha como esses meninos produzir recursos. E chega lá a questão da vida dela, e ela afirma: nós somos tementes a Deus, a Yahweh. Ela falou isso. Mas ela passa por essa crise, também uma crise, quando fala de crise pessoal, o companheiro dela de vida foi embora, estava sozinha. E agora também vive uma crise existencial. A crise existencial como é que eu vou fazer para sobreviver? Como eu vou fazer para sobreviver? Mesmo
sendo mulher marginalizada pela sociedade, ela precisa se levantar e fazer alguma coisa. Ela não fica parada, ela vai atrás, buscar a ajuda certa no lugar certo. Ela vai a Deus, ela vai no profeta, ela procura o homem de Deus. Só Deus pode livrar essa mulher, porque ela já não tem mais condição. O credor vai lá e vai levar os meninos dela, e ela vai para a mendicância ou vai para a prostituição. Ela falou, não, Deus vai mudar a minha história. Que amor lindo, amor maternal lindo. Muito mais preocupada com os meninos do que com ela mesma. Crises são parte da história, como eu já disse, bem como o livramento de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Por isso que a gente tem que ter a atitude certa, buscar a ajuda certa no lugar certo. No meio da crise, olha para mim. No meio da crise, busque a Deus. Mas busque com força. Busque a Deus. Segunda coisa. Busque a Deus à medida que você também é temente a Ele. Essa mulher chega e fala assim, profeta, nós somos tementes a Deus. Nós estamos buscando ajuda, é nele. Porque nós cremos que Ele pode resolver as nossas questões. O que temente a Deus quer dizer? Quer dizer que essas pessoas foram envolvidas por um processo. Elas estavam ali com incidentes e acidentes na vida. Ela passa por momentos de crise nacional. E eu digo que nós estamos também passando por esse momento de crise nacional. Ela passa por uma crise pessoal, perde o marido, e agora ela precisa resolver as questões. E ela passa por uma crise íntima dela, porque ela fala assim, agora acabou tudo. O credor vai vir, vai levar os meninos, e eu não tenho como fazer. Aqui, ela está no meio de uma crise que não foi causada por ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes somos nós que causamos as nossas próprias crises. Com más decisões. Com escolhas que não são tão apropriadas. Aí a crise instala na sua vida. Tenha cuidado com as decisões. Com as suas decisões e com as escolhas que você faz. Ela informa, não, nós somos tementes a Deus. As dívidas certamente eram com certeza, senão o profeta não tinha se manifestado, as dívidas que aquela família havia contraído eram em função de compromissos que o marido, se tivesse vivo, ia honrar. Nós fazemos isso, classe média em especial. Nós muitas vezes compramos o nosso apartamento, vamos lá no banco e pegamos o dinheiro emprestado e pagamos as prestações todos os meses. E a gente sabe que calcula ali, faz acular. Não é assim? A gente pega um carro, vai trocar de carro, pega um financiamento. E nós temos compromissos que a gente vai cumprir, a não ser que aconteça alguma coisa. E o que aconteceu foi esse homem morreu. Então nós precisamos saber usar a vida da gente, os recursos da gente, inclusive financeiramente. Não dá para sair aí metendo o dedo no cartão de crédito, olha para mim, metendo o dedo no cartão de crédito sem um planejamento de orçamento familiar. Você não vai poder dizer como essa mulher disse. Você está criando um problema para si. Tem hora que é downsize mesmo, né? Essa expressão na administração todo mundo sabe. Tem hora que tem que fazer uma redução mesmo. Nós temos que fazer uma diminuição no nosso estilo de vida e mudar algumas despesas que não cabem mais no nosso orçamento, até mesmo por crises que nós estamos vivendo aí, a situação desse país. Precisamos ter o mesmo testemunho que essa família teve, que essa mulher teve, que essa mãe teve. Terceira coisa. A pergunta do profeta é: o que você tem na mão? Aí você fala: o que você tem na mão? Ela entra com nada.
Mas eu acho que na minha visão, olhando ela conversando com o profeta, ela fala assim, mentira, não é nada não. Eu tenho uma vasilha pequena de azeite, uma botija pequena de azeite. A pergunta é simples e direta, o que você tem, ô? Sabe por quê? No meio da crise, no meio da situação, você tem alguma coisa? Para, só. Não diga que é nada só, não. Se você falar nada, você fala assim, não, mentira. Eu tenho sim. Todos nós temos uma botija de azeite para oferecer. Mas o que é uma botija de azeite para pagar uma dívida que custava 2 escravos novos? Essa botija de azeite nas mãos do Deus Todo-Poderoso, naquele que faz milagres, pode mudar a sua história, inclusive a sua vida financeira. Aconteceu lá, ele é o mesmo Deus que faz acontecer aqui. O profeta faz esse tipo de pergunta porque ele tinha certeza que Deus usaria o que ela tivesse nas mãos. Eu fico olhando a questão, Jesus lá com aquele monte de gente falando para eles e preocupado como que eles iam comer. E ele fala assim, nós vamos ter que alimentar todo mundo. Aí nós temos os discípulos assim, paralisados. Como que nós vamos alimentar 5.000 pessoas aqui, o Senhor Jesus? E outra coisa, mesmo que se tivesse padaria, isso aqui ia custar para nós, em pãozinho somente, um dinheiro que nós não temos. Eu acho que Jesus ficava olhando assim, né? Aí Felipe fala assim, não, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que o Pedro deu na cabeça do Felipe, cala a boca, nós estamos falando coisa séria aqui. Nós estamos falando coisa séria. Aí Jesus falou, o que foi? 5 pães e 2 peixinhos? É o que eu preciso. 5 pães e 2 peixinhos alimentou. Esses peixinhos e esses pães alimentaram 5.000 homens, sem tirar as mulheres e crianças. E sobrou ainda 12 cestos cheios. Não subestime o que você tem. Você precisa só oferecê-lo a Deus. E crendo que Ele vai fazer um milagre. O que eu posso oferecer para Deus no meio dessa crise, hein? Eu fico pensando nos meus irmãos lá do Rio Grande do Sul. O que eles podem oferecer? Não digam que não tem nada. Porque alguma coisa tem. Todos nós temos. Não estou falando de dinheiro não, tá? Só. Não estou falando só de dinheiro não. Eu estou falando que você tem saúde, ou é o que você tem. Eu estou falando que você tem alegria. Puxa vida, o quanto que o riso faz bem. Eu falo com os pais e eu vou falar para as mães, né? Pais e mães, põe os seus meninos na cama, com você, na sua cama de casal, os que tem mais pequenininho, vão rir. Se os meninos estão grandes, põe eles também na cama e vão rir. Alegria, riso. Você tem dons que Deus deu para você, talentos, ministérios. Você tem disposição para trabalhar, tem trabalho. É isso que você tem na mão, ou você tem família, talvez não seja mais perfeita. Tem uma cançãozinha, cadê a Aline? Como é que é o quarto? Canta, filha. Família perfeita, mas a minha família não é perfeita. Você está lembrando? Não é perfeita. Mas é a que Deus me deu e eu sou feliz com ela. A sua talvez não seja tão perfeita. Você tem a igreja. Que bênção que é ter a igreja, a comunidade de fé. Você tem amigos. E como é bom ter amigos. Tantas outras coisas. Você entendeu que você tem alguma coisa nas mãos? O que você tem nas mãos aí? Essas coisas, talvez, que eu citei agora, não saldariam dívidas monetárias. Mas pelo poder e a operação do Espírito Santo de Deus em nós, elas se transformam até mesmo em dinheiro. Eu tenho que crer nisso. Porque são milagres, um atrás do outro que Jesus fez e que o povo de Deus fez. Deus usa pessoas, muitas vezes, para ajudar pessoas. Até que eu falei de amigos, igreja, muitas vezes nós somos ajudados uns pelos outros em tempos de crise.
Aí só uma nota de rodapé para você aqui. O melhor investimento que você faz é servir ao próximo. Porque quando for sua vez de ser servido, você vai ter com quem contar. Fecha a nota de rodapé. Quarta coisa. Eu fico imaginando a cara do profeta. Ô, minha filha, eu queria ter o nome dessa mulher, essa mãe. Essa mãe foi muito valente. Ela falou assim: pega emprestado todas as vasilhas que você tem das suas vizinhas. Aí ela foi na vizinha e falou assim: você tem vasilha vazia aí? Todo mundo tinha vasilha vazia, fome. Tenho. O que você vai fazer com a vasilha, minha filha? Vazia? Não, eu só estou pedindo emprestado aqui. E ela foi catando. Ah, lá na Dona Maria eu não vou não, porque a Dona Maria é chata. Né? Aí ela catou, ela foi pedindo vasilha vazia para os outros. Que doideira. O profeta às vezes manda a gente fazer umas coisas, né? Recolhas vazias e não poucas. Põe para mim esse versículo aí, Zinha, na revista atualizada. Esse da Segunda de Reis aí. Porque ela falou assim: põe vazias e não poucas. É isso aí. Mais uma. Vai lá para frente, vai para frente. Aí. Vasilhas vazias, não poucas. Para profeta. Provavelmente, se fosse eu ia... A minha fé é desse tamanhozinho e ruim. Ou esse amor maternal lindo dessa mulher, ela é muito corajosa e ousada. Ela pegou muitas vasilhas vazias. E eu temo que se fosse comigo, eu ia pegar uma meia dúzia e depois passar vergonha, né? Porque as vasilhas iam encher, só isso, o que vai dar? Aqui, nós precisamos entender que as vasilhas vazias precisam ser recolhidas e colocadas diante de Deus para que a sua pequena botija de azeite produza vida para vocês. O que é? Me permita aqui dizer como que eu penso que essas vasilhas seriam para nós hoje. A nossa fé. A fé que você vê no outro. Sabe por quê? Olha para mim. Eu já falei isso, falamos isso, inclusive no domingo passado. A fé por si só não faz nada. Nada. Fé nela mesma é simplesmente vazia. A nossa fé, a fé que faz milagres, é aquela que é com base no amor e debaixo da vontade soberana de Deus. Nós nunca teremos fé o bastante. Olha para mim. Nunca teremos fé o bastante. Mas a nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode fazer um estrago no mundo espiritual. Sabe por que muitas vezes a gente não pede vasilha emprestada? A gente não usa a nossa fé? A gente não põe a nossa fé para trabalhar? Porque a gente não acredita em Deus, o Deus que a gente prega. É porque a gente não acredita nele. Nós somos tímidos, relutantes. E quantas vezes os discípulos ouviram homens de pequena fé? E quantas vezes nós ouvimos a mesma fala da boca de Jesus, da boca de Deus? Nós devemos nos lembrar que Deus é muito mais poderoso do que a crise que você passa, do que a crise que nós passamos. E que Deus continua sendo o mesmo, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez coxo andar, que fez surdo ouvir, cego ver e mudo falar. Deus continua sendo o mesmo e hoje Ele pode fazer a mesma coisa com você. Por último, o profeta não falou comigo assim: depois que você encher a vasilha, volta aqui. Não falou isso com ela. Ela mesma tomou decisão. Ela deve ter assustado. Com aquele monte de vasilha cheia de azeite. E o azeite, comercialmente falando, era muito dinheiro. Ela olhou aquilo tudo até ter sentado e falado com os meninos: menino, cara, meu Deus do céu. Ela deixa os meninos lá vigiando as vasilhas cheias de azeite, corre no profeta e fala assim: Eliseu, profeta Eliseu, o negócio deu certo. Eu estou com um monte de vasilha cheia, o que eu faço agora? É importante lembrar que a orientação de Deus é muito importante. Não confie no seu próprio tino. Talvez você tenha
botijas e vasilhas, panelas cheias de azeite, não confie só no seu próprio tino, naquilo que você sabe fazer. Volta para Deus e pergunta: o que eu faço com esses meus recursos? A orientação de Deus é de extrema importância, na falta e na abundância. Quando estiver faltando no meio da crise, quando você estiver sobrando. Nós precisamos voltar e perguntar: Deus, o que eu faço com os meus recursos? O nosso guia e direção, diz um hino que a gente canta, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o que Deus diz para nós. Busque nele. Aquilo que sai da boca de Deus é que nos alimenta. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. Aquela mãe preocupada se mostra sábia e prudente ao retornar e perguntar o óbvio para Deus. Pergunte o óbvio para Deus e dependa deles. O resultado é fantástico de toda essa experiência dessa mulher. Uma pequena botija de azeite. Aquela mãezinha valente consegue todo o dinheiro para resolver a crise ali da hora e ainda mais, viver ainda com o dinheiro que sobrou. E certamente com sabedoria e prudência. Você acredita nessa história? Eu acredito. Você acredita que ele pode fazer isso com você hoje? Porque senão não adianta acreditar na história da Bíblia. Eu tenho que acreditar que ele pode mudar a minha história hoje. Se você acredita, o que você tem com você aí? Pera, calma. O que você tem em casa? Faz igualzinho aquela mãezinha do passado. Vai e ajunta tudo que você pode para ser canal de bênção na sua vida. Ajunta a fé, muita. Para de olhar para o negativo. Para de murmurar em nome de Jesus. Deposite aos pés do Senhor o seu pouco. E eu tenho certeza que você verá o milagre de Deus. Eu tenho absoluta certeza. Você só tem que recolher vasilha vazia. Muitas, não poucas. E colocar aquilo que você tem, o seu pouco, nas mãos de Deus. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Com o exemplo dessa mãezinha e esse lindo amor materno dessa mulher. Que coisa preciosa. Obrigado que o Senhor deixou isso aí na Bíblia para nos abençoar. Eu peço que o Senhor ilumine o nosso caminho. Nos dê tranquilidade e paz para entender para onde devemos ir. Seguindo o exemplo dessa mãezinha do passado. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Então eu quero só fechar aqui, né? Pedir as preciosas bênçãos de Deus sobre todos nós, mas especialmente para as mamães da nossa comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana Missional do Caminho. E que o amor do Eterno, de Yahweh, envolva cada uma de vocês, viu, mamães? Trazendo a vocês força, vigor, muita graça, alegria, conforto e muita paz. E que seja assim